Acho que pode virar um pouquinho para lá, isso. Olá, hoje vou passar a segunda parte da entrevista com o Márcio Queres, que é meu tio, e a gente vai falar sobre como o cidadão comum pode participar mais da administração do município, do estado, até da União. O mundo inteiro já percebeu um certo esgarçamento, um certo esgotamento da democracia representativa. Eu queria deixar uma mensagem positiva para esse fim de ano. Eu quero aproveitar e agradecer quem me acompanhou esse ano. É um canal bem singelo. Eu sei que 2015 foi um ano difícil para todo mundo. 2016 a gente não sabe exatamente o que virá, né? Mas a gente pode fazer algumas coisas. Às vezes é em tempos de crise que a gente aprende a melhorar, a superar algumas questões, a mudar. Então eu espero que essa entrevista, essa conversa, o canal e tudo que vocês possam buscar para aprender mais sirva para a gente se reinventar. Ajudar a impedir que chegasse nesse ponto em que chegamos economicamente e politicamente. Nós temos na Constituição alguns recursos para isso, né? E você, como especialista, como você entende isso? A nossa Constituição deixa claro que, enquanto arranjo institucional, a nossa democracia é representativa. Então nós temos pessoas que são eleitas pelo povo para nos representar, seja no executivo, seja no legislativo. Entretanto, a nossa própria Constituição, ela fala por diversas vezes em democracia participativa. Eu tomei um cuidado recentemente, olhar no contador. A nossa Constituição, ela tem a palavra, ela repete a palavra participação, o radical participação, 90 vezes. Constituição é rumo, Constituição é norte hermenêutico. Uma Constituição que sinaliza para o país que a participação é um fenômeno fundamental, fundante da sociedade brasileira, ela está dizendo para todos nós, participe. Participe porque você está ajudando a legitimar os processos em curso no país. E é isso que você verifica nas democracias mais saudáveis, mais bem estruturadas do mundo afora, né? A sociedade de fato começa a participar. Aqui ainda muito lentamente. Primeiro, esse é um processo educacional, é cultural. Nós precisamos muito que haja uma difusão de um processo cultural mais forte no país, de sorte que a população compreenda que ela precisa cada vez mais participar. Eu tomei iniciativa pessoal de começar a participar de várias audiências públicas aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, eu participo de audiências públicas orçamentárias, para discutir passe estudantil, para discutir questões relativas à poluição, ao uso das águas. E elas são acessíveis pela internet também. São acessíveis pela internet. As da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, são todas elas divulgadas nos seus sites. E eu passei a participar. Até porque na condição de professor que fica pregando isso em sala de aula, você tem que ser um pouco mais coerente, né? Verdade. Então eu comecei a sentir necessidade de participar mais. São muito interessantes. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma ONG que chama Assembleia Horizontal Popular. E ela tem participado de forma intensa dos projetos que tramitam, principalmente na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E tem dado mais exigido, né? Mais voz, mais participação, que ela seja ouvida, que as suas proposições sejam ouvidas pelo Poder Executivo Municipal, e nós temos colhido bons frutos. Então nós precisamos de muito mais do que isso, né? Nós precisamos de ter mecanismos de cobrança. A gente tem que lembrar que a democracia participativa é processo dialético, né? De avaliação e crítica. Então nós precisamos tomar consciência de que nós precisamos ter os nossos representantes, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, de começar a participar cada vez mais. Na comunidade britânica existe um dia que se chama de Budget Day, que é o dia do orçamento, que é o dia que a população, não é feriado não, é o dia que a população entra nos fóruns digitais da internet para debater os seus orçamentos. Porque o mundo inteiro já percebeu um certo esgarçamento, um certo esgotamento da democracia representativa. E você precisa de acoplar ao fenômeno da democracia participativa o da representativa com a participativa. As duas juntas podem e devem caminhar juntas. E uma ajuda muito a outra. E pela internet,
internet, o que as pessoas que, por exemplo, não têm tempo para sair do trabalho e acompanhar a discussão do orçamento ao vivo, o que elas poderiam fazer? Como é que você vê esse fenômeno das petições online, aquelas páginas de transparência, diversas páginas também que falam das votações que estão sendo feitas? Então, nós temos algumas ONGs que não são ligadas a partidos, isso é muito importante, como a Contas Abertas, que é muito interessante. Nós temos a Transparência Brasil, que é um braço da Transparência Internacional, que também faz um trabalho de acompanhamento muito interessante. A Transparência Brasil, eu entrei no site deles ontem e verifiquei que eles acabaram de soltar no site deles todas as promessas de campanha de todos os prefeitos das capitais brasileiras. Ótima e o que ideia. foi cumprido dessas promessas que foram feitas? Sabidamente promete-se o céu durante a campanha e não há recursos para tudo isso. Então a Transparência Brasil soltou, e é muito interessante você comparar o que foi prometido e o que foi executado de todos os prefeitos de todas as capitais brasileiras. Gente, é muito importante isso, a gente comparar o que foi prometido e o que foi cumprido pelo governante que nós escolhemos, ou pelo governante que foi escolhido, às vezes nem pela gente, né? É super interessante essas ONGs que ele está indicando, eu vou procurar o site de todos e deixar linkado aqui, para que a gente possa comparar mesmo. A gente tem que ser chato, a gente tem que ser chato com os governantes, porque eles são tão chatos com a gente, né? Tem que saber também elogiar quando estão fazendo as coisas certas. Eu acho que tem que ter essa política. Vamos ver se a gente consegue criar esse hábito em 2016. Coloca na sua lista. Uma questão também que é delicada é que nem sempre é fácil você ficar transitando na internet pelos meandros dos orçamentos. São peças técnicas, às vezes altamente complexas, e que é difícil para quem não é iniciado, para quem não é da área, compreender e saber navegar adequadamente pelos orçamentos. Eu costumo dizer em sala de aula que eu tenho um pouco de inveja boa da Prefeitura Municipal de Curitiba. A Prefeitura Municipal de Curitiba, ela não só publica a parte técnica orçamentária, como ela solta relatórios que eles chamam de relatório social. É o relatório para que qualquer pessoa, seja capaz de compreender o economês, o juridiquês, o contabilês, que está dentro das peças técnicas e que quase ninguém consegue compreender. Então eles conseguem colocar uma linguagem de compreensão e isso deixa de ser cilada para o cidadão medianamente informado. Eu acho muito bacana. Uma vez eu mandei um e-mail para o Fernando Pimentel, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, dizendo isso para ele: olha, eu tenho inveja, tá? Sou professor de direito financeiro e eu tenho inveja de Curitiba porque eles fazem isso. Belo Horizonte dá muita ênfase ao orçamento participativo. A cidade realmente tem uma história sobre o orçamento participativo, mas não é suficiente. Precisa colocar isso numa linguagem em que qualquer João, Pedro, Maria, Márcio de Aurelas da vida consigam compreender. Eu tive uma prima que morou na França durante muitos anos e eu me recordo de uma vez, já tem uns 30 anos, ela trouxe um boletim da Corte de Contas francesa que ela adquiriu numa banca de revista. Numa banca de revista. Né? No tempo que não existia internet ainda, o cidadão francês acompanhava o controle da Corte de Contas das instituições francesas comprando na banca de revista. Mas hoje o cidadão francês faz isso pela internet. Porque as informações são disponibilizadas e uma coisa importante, não são apenas informações disponibilizadas. Você tem que acreditar nas informações que estão sendo disponibilizadas. Elas precisam ser verdadeiras. Precisa haver fidedignidade das informações que você está prestando. Porque se um dia você descobrir que a informação que está na internet ela é mentirosa e ela não tem base, não tem fundamentação, você vai descrer daquela instituição que está divulgando aqueles dados que não são confiáveis. E, lamentavelmente, a gente tem lidado, em alguns casos aqui no Brasil, com informações manipuladas, com informações que não são merecedoras de crédito. E de quem que é esse controle? Não é por falta de instituições de controle que nós ainda temos problemas de controle no Brasil. Porque nós temos a Controladoria Geral da União, nós temos o Ministério Público, tanto da União como dos Estados, nós temos o Congresso Nacional, o controle externo, a titularidade do controle externo é todinha do Congresso Nacional, que o exerce com o auxílio dos tribunais de contas. Nós temos o controle, o controle interno da administração, o controle do Ministério Público, da Receita Federal, da Polícia Federal. Eles estão integrados hoje em rede. Criaram uma rede de controle público. Está começando a surtir efeitos.
está começando a surtir efeitos, essa em integração em rede. Houve um tempo... Porque tem que ser também apartidário. Tem que ser. Nós precisamos fazer com que as nossas instituições trabalhem de forma a não sofrer indébita interferência política, tanto nos tribunais de contas, quanto na Receita Federal, quanto na Polícia Federal. E a gente percebe que elas estão começando a melhorar. Há um processo de melhoria dessas instituições, de autonomia de agir dessas instituições. Então, que a gente possa se reinventar e a gente possa crescer junto em 2016. Muito obrigada e até a próxima.